Paz, amados, estamos aqui para a nossa terceira etapa sobre o tabernáculo. Nós já tivemos a primeira, só foi uma introdução. Na segunda já falamos sobre os elementos utilizados no tabernáculo e agora nós vamos dar continuidade falando sobre os utensílios do tabernáculo. Lembrando sempre que o tabernáculo aponta para Jesus Cristo. Então, tudo que se refere ao tabernáculo está falando do Senhor Jesus Cristo, do Messias, do Cristo. E então é isso que nós temos que ter em mente, sempre lembrando da tipologia que o tabernáculo tem em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E eu quero deixar para os irmãos o que está escrito em Hebreus 8:5 e em Hebreus 10:1. Em 8:5, Hebreus vai falar que todas essas coisas, né, do tabernáculo servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então, são sombra, tudo isso, apesar de ser uma tipologia, apesar de Deus ter colocado todos os elementos que se referem ao Senhor Jesus, isso era sombra das coisas celestiais. E ainda em Hebreus 10:1, ele fala, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, tudo isso foi sombra do que viria a ser. Tudo isso era apenas uma imagem, e uma imagem que não é exata das coisas que aconteceriam. Amém, queridos? Então vamos agora aos utensílios do tabernáculo. Então nós vamos ter aí uns utensílios que é o tipo de Cristo. No átrio exterior. O que é o átrio exterior? É o pátio. Lembra do desenho que eu mostrei? Então, no desenho, nós temos o pátio, a parte externa. Deixa eu mostrar para os irmãos novamente. Aqui. Ó, essa parte aqui é a parte externa. Tá vendo? Aqui é a tenda, tá? Aqui é a planta baixa, né? É a tenda. E aí nós vamos ter o pátio externo. Então, o que é o pátio? O que tinha no pátio externo? Nós vamos ter o portão de entrada, que nós vamos ver depois em mais detalhes, tá? Que era feito com linho fino, naquelas cores que nós mostramos e toda a simbologia, que é o tipo de Cristo, está em João, capítulo 14, versículo 6. Nós temos a cerca de linho, tá? Que é em Romanos, capítulo 5, versículo 19. A pia de bronze, tá? Que o sacerdote se lavava após o sacrifício. Tá em João, capítulo 4, e versículo 14. E em João 15, versículo 3. E o altar de bronze, que era onde era oferecido o sacrifício em si. Eram levados os animais, né? Para o sacrifício, para ser consumido. Então, o altar de bronze, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Nós vamos ter, então, um lugar santo. Então, lembra da tenda? Na tenda nós temos o lugar santo e depois o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, é que poderia estar lá. No lugar santo, os sacerdotes teriam que ir para acender o candelabro, né? Ele deveria estar sempre aceso, o incenso deveria ser colocado ali no altar do incenso, enfim. Então vamos ver aqui os elementos do santo lugar. Ali tinha a porta, que era o véu, né, de entrada, que é um tipo de Cristo, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, e João capítulo 10, versículo 9 e 10. As cortinas da cobertura, a cobertura da tenda, nós vamos ter ali a igreja. É um tipo de Cristo, é o corpo de Cristo. Então é isso que traz, remete, né, as cortinas da cobertura da tenda.
Aí nós vamos ter lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 14 e o versículo 20. Aí, essas coberturas, eram 4 coberturas. Nós vamos ter a primeira, a de baixo, tá? A primeira, que era um linho entrelaçado com ouro e querubins bordados. Então tá lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24 e Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45. Aí a segunda cobertura, peles de cabras entrelaçado com bronze. Então tá em Tiago capítulo 4, versículo 8 e Salmo 24, versículo 3 e 4. Na terceira cobertura, nós vamos ter peles de carneiro tingidos de vermelho. Eu falei isso no vídeo anterior. Então nós temos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao 57, e em Efésios, capítulo 3, do versículo 11 e 12. E a quarta cobertura, nós temos a pele de texugo. Texugo, aqui, dá a entender que tem um animalzinho, que é texugo, mas é um animalzinho pequeno, não é um animal grande. Mas há um entendimento de que seria um animal marinho, possivelmente uma foca. Então, aqui está em Salmo 25, né? Salmo 25, tá? Versículo 14. E as tábuas utilizadas, elas simbolizam a redenção de Cristo como alicerce da habitação de Deus. Então, ali está em João, capítulo 10, versículo do 28 ao 30. A mesa dos pães da proposição é um tipo de Cristo. Está em João, capítulo 6, do versículo 51 ao 58. E o candelabro de ouro, é um tipo de Cristo. Está em João, capítulo 8, versículo 12 e Mateus, capítulo 5, versículo 14. E o altar dourado do incenso. Então, isso é no lugar santo. O altar dourado de incenso é um tipo de Cristo. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 27 e o 34. Aí agora partindo para o Santo dos Santos, ou chamado de lugar santíssimo. Lembra que eu falei? Só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Ele fazia a purificação dos seus próprios pecados e a purificação dos pecados do povo para entrar ali. Então nós temos ali o véu, né, que é um tipo de Cristo. Está em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 21. Nós vamos ter a Arca da Aliança, que é um tipo de Cristo. Então, nós temos aí algumas referências. Nós temos em João, capítulo 1, versículo 14, Mateus, capítulo 5, versículo 17, João também 11, capítulo 11, versículo 25, e em João, capítulo 6, versículo 32. O propiciatório era a tampa da arca, que tinha os querubins olhando para baixo e tampando o propiciatório com suas asas. É um tipo de Cristo. Está na carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 2. E a glória da Shekinah. A glória da Shekinah é a presença, é a habitação de Deus. Então, quando tudo ali, o incenso estava exalando, o candelabro aceso, tudo colaborava ali, né? Porque, me desculpa, o candelabro ficava no lugar santo. No Santíssimo, o incenso, porque o altar do incenso ficava no lugar santo, mas no dia em que o sacerdote ia ao lugar santíssimo, aquela fumaça ali do incenso, ela tinha que penetrar no lugar santíssimo. Então era necessário que se houvesse o cheiro agradável se fosse invadido no lugar santíssimo. Então ali era o lugar da presença de Deus, o lugar onde a glória de Deus, a habitação de Deus se fazia. E nós temos então a expiação pelo sangue.
que significa o resgate, a salvação através do sangue de Cristo. Aí nós temos algumas referências. Nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 21, Gênesis capítulo 3, versículo 21, Levítico capítulo 17, versículo 11 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Nós temos as 5 ofertas levíticas, que é um tipo de Cristo, em Efésios capítulo 5, versículo 2, e o próprio sacerdote, que é o próprio Jesus Cristo, né? É a tipologia do próprio Jesus Cristo. Aí nós vamos ter em Hebreus capítulo 5, versículo 5, em Hebreus ainda capítulo 7, versículo 20 ao 27, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, esses são todos os utensílios e tudo que completa aí o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E então, tudo no tabernáculo era um tipo de Cristo. Ele se tornou carne e tabernaculou entre nós. Veja só, tabernáculo, ou seja, esse tabernáculo hoje está em nós. Então, Cristo, que habitava ali através de todos aqueles materiais e utensílios, hoje ele habita em nós. Irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, continuem compartilhando. Quem ainda não está inscrito, aperte aí o sininho, faça parte deste grupo de estudo. Isso serve para vocês estarem aprendendo e levando esses ensinos para a escola dominical, para as crianças, para um grupo de amigos, um grupo de irmãos. Faça bom uso, que Deus aplique este estudo no coração de vocês e até o próximo, se Deus quiser.